Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada, e o vídeo de hoje é polêmico porque eu vou falar de A Toca das Raposas, da Nora Sakavic. Gente, chegou aí, finalmente eu li A Toca das Raposas. Eu até falei no meu vídeo de leituras do mês de junho que eu tinha lido, mas não dei muitos spoilers lá porque eu queria fazer esse vídeo. Só adiantei que não tinha gostado. Tô até com medo de lançar esse vídeo porque sei que A Toca das Raposas tem um enorme fandom. Mas precisamos conversar sobre essa história definitivamente hoje. Eu tava muito, mas muito animado pra ler esse daqui, porque eu sempre via o mundo inteiro falando sobre esse livro e demorou muito tempo pra chegar aqui no Brasil, porque já faz bastante tempo que eu vejo as pessoas comentando que o livro é lindo, que o livro é maravilhoso, que vai mexer com as emoções. Então eu tava com altas expectativas, sabe? E quando a Record anunciou, aliás, que vinha trazer esse livro aqui pro Brasil, eu fiquei muito feliz, muito ansioso, ainda mais que eu amo essa capa, eu acho essa capa nacional maravilhosa, porque a capa gringa é triste de feia, né, convenhamos. Então eu tava com muita expectativa. E aí, quando decidiram que a leitura do mês do Clube das Cobrinhas, já no mês de junho, ia ser A Toca das Raposas, eu também fiquei muito satisfeito, porque eu pensei, pronto, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só e vai ser maravilhoso, né? É bom até que eu faço outras pessoas lerem também. Só que foi um completo desastre, porque não só eu não gostei, como ninguém do clube gostou, e esse até então é o livro com pior avaliação da gente, né, com pior média de avaliação desde quando o grupo foi criado, né? A média final das pessoas foi 1.9. Vocês já sabem o que vai ser esse vídeo. Mas do que se trata a Toca das Raposas? Você acabou de entrar na internet, nunca ouviu falar em Toca das Raposas. Aqui a gente vai ter o nosso protagonista chamado Neil, que ele é um jogador de Exe, que é um esporte inventado pela própria autora, tá? Mas mistura lacrosse com hóquei, se eu não me engano. Então é um jogo completamente fictício, né? E ele joga isso. E esse é um esporte muito popular, muito famoso, principalmente no ambiente universitário. Então tem muitos torcedores sobre isso. Os times são muito famosos. Só que ele esconde um passado obscuro, tanto familiar, né? Vários traumas familiares, como também um envolvendo a máfia. Ele tá sempre se escondendo e fugindo de algumas pessoas que querem ir atrás dele, né? Que a gente entende que é a máfia aqui no primeiro livro. Até que ele é surpreendido. Por quê? Porque ele vive numa cidade minúscula, assim, no interior do interior do interior, sabe? Então ele jamais imaginaria que ele fosse ser convocado para um time grande de Exe. Até que ele é. E aí o treinador do time das raposas, né, vai atrás dele fazer uma proposta e ele acaba aceitando. Tem uma certa resistência, tá? Tem inclusive uma cena inicial ali de quando eles estão conversando que chega outros jogadores do time, que tem uma cena bem violenta que eu achei completamente desnecessária, mas enfim, não vou entrar nesse tópico violência agora. Mas ele acaba, depois de uma certa resistência, acaba aceitando porque ele gosta muito de jogar, então é tipo um sonho. Ainda que, tá, abre parênteses, o time das raposas, ele é meio flop em questão de performance. Eles sempre são lanterna da competição, sempre perdem, etc. Então não é assim, o melhor time, mas é um time muito famoso ainda assim. Então como que ele vai para um time tão famoso assim, ou seja, ele vai ter uma visibilidade muito grande na mídia e provavelmente o país inteiro vai conhecê-lo, se ele tá se escondendo, né, de certas pessoas? É uma coisa que fica ali no ar. Só que aí ele vai, e quando ele chega lá, né, na cidade das raposas, na Toca das Raposas, que é como eles chamam, ele vai conhecer cada jogador. E o livro vai se desenrolar nessa primeira interação, nesse primeiro contato do Neil com os outros jogadores do time. E essa interação, nossa senhora, que coisa problemática. Também foi uma coisa que viralizou até nas redes sociais, envolvendo o livro, foi a questão dos gatilhos e das problemáticas que esse livro aborda. E a lista é enorme, né? Tem até uma página inicial aqui da própria editora falando que tomem cuidado antes de ler o livro, basicamente. E aí eu tava assim, gente, pra quem já leu Uma Vida Pequena, não deve ser nada. E realmente, comparado a Uma Vida Pequena, isso aqui não é nada. Porém, aqui, já vou logo adiantar minha opinião, eu acho que é muito mais para um mero choque do que é necessário abordar todos esses pontos, esses assuntos aqui, sabe? A autora queria chocar,
queria fazer uma coisa pra ter um barulho, pra ter um buzz, e aí ela acabou fazendo a história recheada de várias problemáticas que não tinham necessidade. Daí a gente já percebe que já tô entrando nas coisas que não gostei no livro. Porém, vamos fazer direito, né? Primeiro ponto, a quantidade de personagens. Gente, a gente conhece o time inteiro, só que assim, a autora tenta colocar uma relevância em todos os personagens do time. E eu sempre falo, quem conhece Cobra Letrada, quem já viu alguns outros vídeos de Cobra Letrada, sabe que eu tenho um problema muito grande com dar nomes a personagens que não vão ser nada além de meros coadjuvantes. Na verdade, coadjuvante ainda é até um pouco importante, mas assim, que fica ali no plano de fundo, e a autora dá nome a tudo, e ela não só dá nome, mas ela joga tudo de uma vez. Porque eu acho também que, como é um time, beleza, a gente sabe o nome de todo mundo, mas a forma como ela coloca, meu Deus do céu. Logo de cara, ela já bota o nome de todo mundo num parágrafo só, numa cena só, e aí fica até confuso pra entender quem tá falando o quê, qual é a personalidade de quem, e isso da personalidade eu acho até que dura até o final. Mas aí a gente acaba entrando no desenvolvimento dos personagens, que também já vou falar. Mas voltando à questão da quantidade de personagens, primeira vez que o Neil entra lá na Toca das Raposas e conhece, sei lá, uns 5 personagens. Os 5 são colocados no mesmo parágrafo e, tipo, falando alguma coisa e brigando um com o outro. E no início do livro, teve cenas até que eu fiquei, gente, como assim? Quem tá brigando com quem? Por que eles estão brigando? Porque não tem justificativa, a gente não conhece aqueles personagens, então a gente só fica perdido no meio do tiroteio, sabe? Aí a gente entra pra parte do desenvolvimento, que, tirando um ou outro, ninguém tem desenvolvimento. Nesse primeiro livro, pelo menos. Sério, eu me incomodei muito com isso. Porque aí eu pergunto aos fãs de Toca das Raposas. Não me matem, mas assim, me pergunta genuína. Lendo só o primeiro livro. Quem é Math? Quem é o treinador Waimak? Quem é o próprio Andrew, que tem até um certo protagonismo maior, mas não tem muito desenvolvimento? Quem são essas pessoas, além de serem jogadores, ou do Andrew, por exemplo, de ser uma pessoa problemática? A gente não tem um desenvolvimento desses personagens, então fica muito difícil de me importar com eles. Não vou dizer nem gostar, porque eu acho que eu não gostaria de ninguém aqui, porque eles são todos muito problemáticos. Mas assim, não tem como eu me importar, eu não tenho como, sabe, sentir nada por eles, porque eu não conheço eles. É só um monte de nome que eu sei que é biruta da cabeça, que tem problemas, e só isso, sabe? Então, nossa, me incomodou muito. E aí eu quero falar de um personagem específico, que logo de cara eu fiquei feliz, que eu pensei, representatividade. Mas depois eu quebrei muito minha cara e eu fiquei muito chateado, muito puto, na verdade, enquanto eu tava lendo, que é o Nick. O Nick, até então, né, é o único homem gay da história. Então, maravilha, representatividade. Só que a autora conseguiu fazer com que ele fosse aquele estereótipo de gay que só pensa em sexo. Juro, a personalidade inteira do Nick é só ele querendo pegar alguém do time. Só isso. O Nick inteiro se resume a pegar alguém do time. Eu fiquei até com vontade, depois que eu já tava no meio, mas aí, como eu já tava no meio, eu desisti da ideia. Mas eu fiquei com vontade de colocar flagzinhas em todas as falas do Nick pra provar que todas as falas do Nick, desde quando ele aparece, é ele dando em cima de alguém. Todas! Ou ele dá em cima do próprio Neil, ou ele dá em cima de outros jogadores, ou ele fala que já deu em cima de outros jogadores. Nossa, isso me incomodou muito, 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 muito. Beleza, você quer fazer um livro com representatividade? Faça bem feito. E não coloque um estereótipo de gay que só quer saber de sexo. E aí, chegamos em outro personagem, que esse com certeza todo mundo vai falar, né, ou deve ter pensado, que é o Andrew. Até respirar fundo, porque que cara problemático e que cara mal desenvolvido. Sim, de todas as formas possíveis. Porque, beleza, você pode ser um babaca, beleza, você pode ser um cara cheio de traumas do passado e bad boy mesmo, sabe? Mas você precisa ter uma justificativa pra isso. A gente precisa conhecer um pouco mais do personagem pra gente entender de onde vem esse background dele, né? E aqui não. Pelo menos no primeiro livro a gente não tem isso. A gente só sabe que ele é um escroto que quer bater em todo mundo, que toma remédio
que faz um monte de besteira, besteira sim, ainda é eufemismo, né? Faz muita cagada e todo mundo passa pano. E assim, eu falo todo mundo passa pano, mas não é todo mundo que passa pano, mas tem pessoas, assim, todo mundo do livro pelo menos aceita que o Andrew é assim e pronto, acabou, sabe? Então qualquer coisa que ele faz, não, o Andrew é assim. Mas tem alguns que ainda vão além, que passam pano, sabe? Mas porque o Andrew, não liga pra isso. E eu fiquei, não, gente, não. Não é possível que tudo que esse cara tá fazendo seja normalizado aqui nessa história. Realmente fiquei muito revoltado com isso. Muito revoltado. E principalmente sobre a cena mais problemática do livro, que é a cena da balada aqui, que o Andrew tem um dedozinho ali, muito grande, inclusive, e que eu achei um absurdo. E até vi o vídeo do Paul Hatz, né, que ele falou que, beleza, o Andrew, ele é um escroto, ele é um babaca, então, por mais que isso seja muito errado, a gente até consegue ver o personagem fazendo isso. Mas mesmo assim, eu não consigo comprar de ter colocado essa cena aqui no livro. Eu não consigo ver um propósito pra essa cena além de um mero choque, sabe? A autora queria chocar naquela cena ali. Porque ele podia ter feito várias outras coisas. Não basta ele ter pego uma faca e ter colocado no pescoço de um dos jogadores logo no início do livro. Ele precisava ir além disso, sabe? Não. Só que aí tudo que é ruim pode piorar. Porque nessa mesma cena da balada, né, tem aquela outra cena com o Nick, que eu não vou falar o que acontece, mas enfim, vocês que já leram sabem. E ali eu já realmente soltei a mão, assim, do livro. Eu falei, não, aqui todas as minhas expectativas, todas as minhas esperanças de que a história podia ir pra algum lugar, se foram, acabaram. Ali eu realmente fiquei muito estressado com a história e sem entender como que essa história é tão, né, aclamada, tão aficionada, assim, pelas pessoas, sabe? Mas aí muitas pessoas podem dizer, todo mundo ali, né, tem alguma coisa, tem um passado sombrio. Mas aí eu pergunto a vocês, por que o treinador vai atrás justamente de só dessas pessoas que têm passados traumáticos? Porque ele fala isso logo nos primeiros capítulos. E aí, ali eu fiquei assim, eu acho que em algum momento isso vai ser explicado. E não foi. Porque é um ponto crucial da história. Porque qual é a sua justificativa, qual a sua intenção de reunir um monte de cara extremamente ferrado da cabeça pra colocar num time só? Onde que você quer chegar com isso? Sabe? Você quer salvar essas pessoas de algum lugar? Por que você quer fazer isso? Não é explicado. Isso também me incomodou muito. Porque, sei lá, a cada cena de violência, de coisas absurdas, eu ia... Gente, por que inventaram de colocar todo mundo, todas essas pessoas num ambiente só, sabe? E detalhe, pra mim, todos os personagens aqui, ainda que adultos, se comportam como adolescentes. Alguns até como pré-adolescentes. Todo mundo aqui já tá na universidade, galera. Tem até alguns aqui que parece que já tá mais avançado, que já tá quase terminando. E aí eu fiquei, gente, não é possível que essas pessoas sejam mais velhas. Porque eu acho que se fosse um grupo de adolescentes ali dos 15, 16, 17 anos, na verdade até 16, eu até entenderia, sabe, o nível de maturidade deles, porque imagina assim, um monte de homem hétero, bem babaca, bem escroto, fazendo um monte de brincadeirinha escrota e achando que isso é legal. É basicamente o time inteiro. E aí eu fiquei, gente, não é possível que eles sejam adultos e ainda estejam com essa maturidade, sabe? Sem falar que tem alguns diálogos bem infantis também, que eu ria, assim, enquanto eu tava lendo, que são diálogos que não são bons. E alguns deles, na verdade, ainda têm relações bem possessivas aqui. Bem possessivas. E aí eu volto a falar do Andrew. Essa relação do Andrew com Kevin, eles têm uma coisa, assim, pra quem não leu, né? Eles têm uma amizade muito de vou defender você custe o que custar até o fim. Só que não é um defender, tipo, se colocar na frente dele quando alguém tá brigando ou nada do tipo. É tipo, ofensivo. Não é uma coisa defensiva, é uma coisa ofensiva. Qualquer coisa que qualquer jogador do time fala pro Kevin, o Andrew já vai atacar com socos e até com faca, sabe? Ameaça. E eu fiquei, gente, o que é isso? Que relações são essas? O que eu tô lendo? E também não é explicado o porquê que o Andrew tem toda essa
posse com o Kevin. Porque, assim, tem até uma cena muito específica que eu lembro como, assim, bem visual, assim, na minha cabeça, que alguém fala, né, alguém explica que o Randall entende muito o Kevin porque, enfim, se identifica e tudo mais. Mas aí, só isso é o suficiente pra ele ter uma relação tão possessiva, sabe? Eu acho que ainda falta mais justificativa, ainda falta mais um background do porquê que o Andrew é desse jeito com o Kevin, do porquê que a relação dos dois é assim, sabe? E aí vocês pensam assim, nossa, João, você só tá falando coisa negativa. Mas espera porque ainda tem mais. Eu realmente não consegui achar nenhum ponto positivo do livro, já vou adiantando. Mesmo os personagens que eu tava achando legal, ou as cenas que eu tava achando legal, elas em algum momento acabavam de forma brusca. Tipo, tem algumas personagens femininas aqui na história que eu gostei pra caramba, porque o X, ele é um jogo que é jogado por homens e mulheres ao mesmo tempo, né? Não tem essa distinção de time feminino e time masculino. E eu achei isso muito legal. E eu fiquei com vontade de entender como que o jogo funcionava nisso, de qual era o papel das meninas no time, até porque uma delas é a capitã, só que elas não têm tanto protagonismo assim, sabe? Até falam que uma serve mais ou menos como mediadora das relações do time, só que ainda assim, elas têm papéis muito mínimos na história. E eu queria saber mais dela porque elas pareciam ser as únicas decentes dessa história aqui, sabe? E um outro ponto minimamente positivo é a cena da entrevista. Quem leu vai entender o que eu tô falando. Aquela cena ali realmente é bem legal. Eu acho que um ponto positivo, assim, do livro, a cena da entrevista, eu achei que foi bem levado, sabe? Me deu um negócio assim, caraca, eu preciso ler mais, eu quero saber mais o que vai acontecer aqui. Mas aí, voltando à parte negativa, tem a questão do próprio jogo, né? Do próprio esporte, que não é muito bem explicado. Na verdade, não é quase nada explicado, tá? Tem uma informação ou outra, inclusive a gente fica na iminência de ter um jogo, e só tem um jogo no livro todo, mas isso eu nem me incomodei muito, tá? Eu sei que muita gente se incomodou com isso, mas eu não me incomodei muito. O que me incomodou foi não conseguir visualizar o que estava acontecendo. Eu precisava de entender melhor o que era esse jogo, como que funcionava esse jogo. É muito mal explicado isso aqui. E por último, a coisa que também é muito mal explicada é a questão da máfia. Porque a gente vai entender que o Kevin tá fugindo da máfia, e a gente entende também que o Kevin, né, que é um dos outros jogadores do time, que também tem uma importância muito grande, eu sei que eu não falei muito dele no vídeo, mas ele tem uma importância grande aqui na história, o Kevin também vem de uma família de mafiosos. E eu fiquei pensando, assim, muito pensativo, que eu acho que se a autora tivesse abordado mais sobre isso, teria sido mais interessante do que ficar nessa mesmice de relações tóxicas entre jovens que parecem adolescentes e que não vai pra lugar nenhum, sabe? Mas um dos problemas que eu achei é que o Neil, desde o início, fica batendo nessa tecla de que ele tá fugindo de alguém, de que alguém tá perseguindo e que ele tá com medo, etc, e que ele vive a vida inteira fugindo, que ele inclusive tem várias marcas no corpo por conta dessa situação desde muito novo. E se passa meses que ele é anunciado jogador do time das Raposas, né? Aparece na TV, sabe? Tem uma evidência ali pra cima dele, não acontece nada. Porque, na verdade, até antes, eu acho que uma máfia é muito mais poderosa, tem muito mais poder de alcance, etc, e de espionagem, do que um mero jovem, né? Então, quando esse jovem, sozinho na vida, ainda se coloca numa posição de extrema aparição pública, é muito estranho que nada aconteça com ele se ele tá fugindo de uma máfia super poderosa. Sério, isso não colou nem um pouco pra mim, né? Isso e todos os outros pontos da história. Realmente foi uma história que não funcionou pra mim, porém aí vocês vão até rir da minha cara. Eu ainda assim continuo querendo ler o segundo livro. Por quê? Não sei, mas na verdade eu sei sim. O final desse livro acontece uma coisa muito específica que abre uma margem muito grande pro segundo livro, pra continuação dessa história. Então por isso eu tô a fim de ler o segundo, eu até pedi, na verdade, pra Record já o segundo, então vai chegar aí pra mim. Então eu tô querendo ler o segundo, mas assim, agora eu já sei que eu vou com as minhas expectativas lá embaixo, porque eu acho também que um dos grandes problemas pra mim, além de o livro realmente ter sido bem ruim pra mim, foi de que eu tava com expectativas muito altas. Eu já falei várias vezes que expectativas são as maiores inimigas de um leitor. Então, apesar de eu ter odiado, eu dei 2 estrelas pra esse livro, ainda assim eu quero continuar essa série.
ler. Mas enfim, gente, eu espero que você, fã de Toca das Raposas, que tenha chegado até aqui, não me mate, não jogue hate nos comentários, vamos falar sobre o livro, vamos discutir sobre o livro de forma pacífica, tá? Se você gosta, me conta nos comentários o que vocês viram de positivo que eu não consegui ver nessa história. Me conta se a continuação realmente vale a pena, porque eu tô precisando saber isso, pra não perco meu tempo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!